Olá, bem-vindos ao podcast Eleições 2024. Em nome da CISI, vou apresentar mais uma edição das entrevistas. Ao longo, você vai poder conhecer um pouquinho mais da história e também da vida de cada candidato e as propostas para a nossa cidade. A Associação Comercial e Industrial de Serviços de Esteio é uma entidade sem fins lucrativos fundada em 7 de novembro de 1955. A CISI tem como objetivo promover a livre iniciativa e congregar as atividades do comércio, indústria e serviços, defendendo sempre os interesses dos seus associados e da comunidade. A nossa missão e atividades. A CISI representa seus associados perante os poderes constituídos em outras entidades, tanto no Brasil quanto no exterior. Organiza eventos, palestras, reuniões, almoço com personalidades de destaque para promover o intercâmbio social e profissional. Estimula o empreendedorismo, a inovação, a educação, a cultura e o esporte. A CISI é uma verdadeira representante do setor produtivo e econômico de nossa cidade, sempre buscando contribuir para o desenvolvimento de Esteio e de seus empreendedores. Você poderá buscar maiores informações nos seguindo nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook, @ACISIEsteio. E o objetivo principal do nosso podcast Eleições 2024, entrevistando os candidatos a prefeitos e vice-prefeitos do nosso município, é de trazer para toda a nossa audiência o conhecimento melhor da plataforma de governo de cada candidato e assim apresentar de forma geral para a comunidade. Hoje nós estamos recebendo aqui nos estúdios o candidato a prefeito Gilmar Rinaldi e a candidata a vice-prefeita Fernanda Fernandes, da coligação PT, PCdoB, PV, União Brasil, PDT, PSDB, Cidadania, Federação Brasil da Esperança, com o slogan da campanha Esteio para Todos. Bem-vindos, candidatos. É uma honra recebê-los aqui na nossa cidade, em Esteio, na CISI e no podcast, agradecendo também pelo convite. Eu vou explicar agora para a nossa audiência e também para os senhores como que vai ser o formato aqui da nossa entrevista. O podcast Entrevista com os candidatos a prefeitos e vice-prefeitos de Esteio tem o seguinte formato: a apresentação de cada convidado, 2 minutos para cada um. A resposta de cada candidato às perguntas, 3 minutos. No total são 9 temas, 9 perguntas, aonde nós vamos alternar 2 perguntas para o candidato a prefeito e 1 pergunta para a candidata a vice-prefeito. Considerações finais, 3 minutos para cada um. Olá, candidatos. Os senhores, a partir de agora, têm 2 minutos para se apresentar, começando então com o nosso candidato a prefeito e após a candidata a vice. Bem-vindos. Muito obrigado. É uma alegria estar aqui nesta casa onde eu me sinto muito bem, muito acolhido sempre, né? Desde quando eu vinha, tive a oportunidade de ser prefeito por 2 vezes. Eu amo a cidade de Esteio, acredito muito nas parcerias, acredito muito que o poder público tem que trabalhar pensando no futuro, pensando na qualidade de vida dos cidadãos. Isso passa pelo desenvolvimento econômico e social. E cada vez mais o poder público ele tem que se modernizar para poder oferecer serviços de forma ágil e transparente. E eu tenho experiência, tive a oportunidade de ser prefeito, como eu disse, amadureci e hoje estamos com uma ampla aliança, né, onde contempla a Fernanda, contempla também o apoio do Ranolfo, que foi secretário de Segurança, foi governador do nosso estado, e nós estamos muito preparados, né, eu com a minha experiência, com a renovação, com a experiência da mulher, que é a Fernanda, e nós acreditamos que nós poderemos fazer mais porque nós já fizemos, nós temos conhecimento e nós temos humildade para reconhecer também que as coisas boas da atual gestão têm que ser mantidas e o que tiver que ser alterado tem que ter estudo técnico e a gente poder então evoluir, porque a gente sempre tem que evoluir, mesmo sendo o mesmo gestor, tem que evoluir. A gente acredita muito no potencial da nossa cidade. A gente acredita que as pessoas que moram em Esteio gostam de morar em Esteio, mas Esteio, sendo um município da região metropolitana, ele tem os seus problemas, tem os seus dilemas e nós estamos preparados para enfrentá-los. Obrigado, candidato. Candidata, 2 minutos. Então, obrigada pela oportunidade nessa entidade que sempre me acolheu, né? Tenho muito prazer já ter feito parte da diretoria, também do Núcleo das Mulheres Empreendedoras aqui, que é uma bandeira muito forte que eu tenho. Então, meu nome é Fernanda Fernandes, tenho 42 anos, sou mãe da Malu, do Theo e do Bruno, esposa do Léo Damer.
Sou vereadora por 2 mandatos, né, formada em gestão pública, pós-graduanda em projetos sociais. Também tive uma vasta experiência tanto no executivo quanto no legislativo, como estagiária, assessora e também gestora de gestão, trabalho e renda, né, supervisora de gestão, trabalho e renda, onde tive muita experiência dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, na época na Prefeitura de Esteio. E me sinto preparada, então, para esse novo desafio, que é ser candidata a vice-prefeita na nossa cidade. É a única chapa que tem uma mulher, né, com olhar onde aprimora mais o olhar delicado para as mulheres, onde se coloca na situação das mulheres, que são as que mais procuram serviços públicos, que são as que mais têm empreendimentos, né, são as que mais ocupam os espaços, as vagas de emprego. Então a gente precisa, e são o maior número da sociedade, então a gente precisa também ter esse olhar, e acredito no desenvolvimento econômico como arquiteto, né, e sustentabilidade para a nossa cidade. A gente precisa pensar, precisa acolher os empresários, e por isso que eu agradeço e parabenizo, né, essa iniciativa da CISI, e também com essa parceria do CDL também, para esse olhar para a nossa cidade, né? Se envolver com a política da nossa cidade é muito importante, porque através da política é que passa todo o desenvolvimento da nossa cidade em diversas áreas. Muito obrigado, candidata. A partir de agora, 3 minutos, então, para as respostas, perguntas que foram elaboradas por todo o empresariado e associados da Assise. Candidato a prefeito, Gilmar Rinaldi, dentro do seu plano de governo, quais as ações para atrair as novas empresas e reter as atuais, e ainda quais os benefícios que o município pode oferecer? O território de Esteio é um território muito pequeno, então nós temos muito pouco espaço para atrair novas empresas. Tem a área do loteamento industrial. O que é fundamental para mim é manter e fortalecer as empresas que aqui estão, dando segurança jurídica, dando segurança em relação à questão da prevenção das enchentes, ampliando ainda mais os processos de qualificação de mão de obra, com educação desde o ensino fundamental, mas também fazendo parceria com as escolas estaduais. Nós mesmo não estando no governo, nós já trouxemos para Esteio o Instituto Federal, o IFSU, ele desenvolve hoje formação profissionalizante em 9 escolas estaduais, inclusive 6 municipais. Né? Então isso mostra que nós apostamos na nossa cidade. Mas nós queremos ter um convênio permanente com o SEBRAE. Nós já estamos buscando e já elaboramos um projeto que está aprovado no Ministério do Trabalho através do Instituto, né, que a gente tem relação, onde esse projeto vai desenvolver qualificação profissional em parceria com empresas de Esteio, tanto no ramo da solda quanto da construção civil. Mas nós também queremos inovar trazendo o Tecnocinos, fazendo um convênio permanente durante 4 anos com o Tecnocinos. Já reunimos com eles, já alinhavamos isto, e nós achamos muito importante porque manter as empresas significa que a gente precisa ofertar agilidade, oportunidades, qualificação da gestão pública, mas também oferecer essas parcerias do SEBRAE e do Tecnocinos. Por exemplo, qual é a vocação de Esteio? É comercial, industrial? Eu acho que é de serviços, mas eu não posso achar, eu tenho que ter certeza. Então, para isso que nós vamos fazer o convênio com o Tecnocinos, para a gente definir qual a vocação da cidade e também para modernizar a gestão pública, a administração, mas também a gente resolveu um grande gargalo, que é inovar na gestão do Hospital São Camilo, que é onde o município faz o maior investimento. E também Esteio está perdendo uma oportunidade, que é de ter uma cidade inteligente. Apesar do Leonardo ser uma pessoa inovadora, ele não implementou ainda o 5G na nossa cidade. Então, para a gente poder ter uma cidade inteligente, tem que implementar o 5G. E para isso basta mudar a lei das antenas e implementar o 5G. Porto Alegre já implementou, Caxias já implementou, outras cidades do estado estão implementando. Então é um conjunto de sistemas, né, de inovação que a gente precisa estar aberto. Nós temos as universidades, os parques tecnológicos da região, nós temos as entidades aqui também que podem dar sugestão. Você falou na CISI-CDL, tem a OAB, tem o CREA, que é a presidente do CREA de Esteio, né? Tem a SEASE. Então eu penso que a gente tem que ter parceria com essas entidades e de fato fazer, não só na abertura, como a CISI faz a apresentação do prefeito no início do ano, mas apresentar o plano de governo e o plano de ação e estar aberto para reformular, se for o caso, e para a gente apostar naquilo que é muito importante. Então eu penso a questão da qualificação profissional, a questão de fortalecer a mão de obra, a questão sim de buscar investimentos na nossa cidade
principalmente para o pequeno e médio empresário, né? Que é onde o município talvez possa dar mais incentivo e também oportunizar esta formação e esta qualificação. E a vocação de esteio, no meu entendimento, é muito importante para a gente poder entrar agora no ano que vem, que esteio vai fazer 70 anos, definindo a vocação da nossa cidade e dando um salto de qualidade no nosso município. Muito obrigado, candidato. Segunda pergunta. O senhor sabe que é do conhecimento de muitos, que em muitos municípios existe a Lei de Incentivo a Atividades Econômicas. Em Esteio nós temos a Lei número 6.641, com a data do dia 14 de setembro de 2017, que institui, no âmbito do município de Esteio, a política de incentivo ao desenvolvimento econômico e à geração de empregos e dá outras providências. Qual a sua opinião a respeito dessa lei? E gostaríamos também de saber se pretende manter e ainda implantar uma nova legislação. Eu acredito que é muito importante a Lei de Incentivo ao Desenvolvimento Econômico, assim como acredito que é importante a Lei da Liberdade Econômica, mas nós precisamos agora dar um passo adiante. Nós precisamos constituir um fundo de desenvolvimento econômico e inovação e um conselho para a gente poder ter isso de forma permanente, esse planejamento, com paridade entre o setor público e a sociedade esteiense, né, através das representações das entidades. E esse conselho ser um conselho que ele possa assessorar e orientar o poder público, para a gente poder evoluir. E eu sei também que o município já fez, né, uma série de reduções em relação ao ISS, mas nós precisamos, na minha opinião, avançar ainda mais em relação a manter as empresas, porque abrir empresas, abre 100 empresas muitas vezes numa semana, num mês, mas depois de um ano, 50% dessas empresas fecham. Então a gente tem que ter muito acompanhamento, monitoramento, e esse conselho faria isso. Ele receberia uma relação de quantos alvarás foram abertos, se essas empresas tiveram assessoramento e quais foram as causas das empresas que fecharam. E a gente poder enfrentar, então, esse problema a partir da causa e a gente poder, então, ir planejando. E eu penso que é muito importante, sim, o poder público estar aberto a sugestões, a críticas, a opiniões, porque é assim que a gente vai entrar num novo ciclo, né, virtuoso da nossa cidade. Obrigado, candidato. Terceira pergunta. Vou me dirigir agora à candidata a vice-prefeita Fernanda Fernandes. Como que a senhora pretende otimizar a aplicação dos recursos para melhorar a nossa saúde? Então, a nossa saúde, né, é uma prioridade, porque todos é um assunto principal, né, e tem que ter muito cuidado com isso, e nós precisamos investir os recursos nos locais certos, né? Então, hoje a gente vê que precisa ter um compromisso muito grande na redução de filas, né, nos postos de saúde, bem como a emergência do Hospital São Camilo, agilizar a qualidade do atendimento na emergência do Hospital São Camilo. Tem outros setores que funcionam muito bem, mas ainda a emergência tem algumas demandas. E articular, ter uma articulação regional e também federal, né, através do governo do estado, que eu e o Gilmar, enquanto vereadores, nós articulamos com o governo estadual o estanque, né, de não cortar recursos do Hospital São Camilo com o programa Assistir. Isso é articulação, a gente consegue manter os recursos aqui e investir nos lugares certos, mas também o aumento de especialidades, para não dar tanta espera na média e alta complexidade, né? Nós contratar também mais especialistas para reduzir filas, como é o caso do oftalmo e tantas outras especialidades. E também um aumento, ampliação do atendimento do CIAS, que hoje é o Centro Integrado de Saúde. Então, a gente precisa atender das 7 às 22 para que as pessoas possam contar com esse atendimento para desafogar também o Hospital São Camilo e os postos de saúde poderem ter uma padronização no atendimento. Além também do investir na questão do retorno dos convênios no Hospital São Camilo. Hoje precisam ter, a lei já foi aprovada para o retorno dos convênios, mas os convênios ainda não estão funcionando em função de que tem que ter algumas adequações para os convênios aceitarem o atendimento ali no hospital. Então, esse é o nosso objetivo também. E políticas públicas, né, desde o planejamento familiar até o luto. Isso caminha com a política pública para a saúde da mulher, saúde da criança, saúde do idoso, para que a gente consiga ter a interlocução entre as secretarias e políticas públicas para que tenha tanto a prevenção como o atendimento lá na ponta ser mais qualificado e que eles realmente sejam atendidos.
esses investimentos todos, então, na saúde. Hoje a gente investe 37% e muito em função do hospital, mas com certas escolhas nos lugares certos, os investimentos nos lugares certos, tende a desafogar todos esses recursos e essas filas. Muito obrigado, candidata. Quarta pergunta agora, me dirijo novamente ao candidato a prefeito Gilmar Reinaldi. O senhor aceitaria que a entidade que reúne empresários propusesse, através de uma lista tríplice, o nome para que ocupasse a pasta do desenvolvimento econômico? Eu tenho muita tranquilidade em relação a esse tema, né? Porque eu tinha um secretário de desenvolvimento que foi construído a partir de um diálogo na época com o saudoso Longuinho Musicante e com o Celso Dalmas da CDL. Inclusive tem a imagem aqui, né, que eles me ajudaram, inclusive, em construir o primeiro escritório do empreendedor, que foi definido o fluxo, né, junto com o Sebrae. O que eu penso que é muito importante? O secretário, ele poder sim ser indicado por uma lista tríplice, não vejo problema, mas ele tem que ter uma visão em relação ao nosso plano de governo. Nós vamos alterar, a secretaria vai ser uma secretaria de desenvolvimento e inovação, então essa pessoa tem que ter esse perfil. E eu vejo que nós temos muita proximidade com as entidades de classe aqui do nosso município, então eu vejo que isso não é um problema, isso não é um conflito, muito pelo contrário, é uma forma de prestigiar as entidades, mas tem que ter essa relação entre o nosso plano de governo, a nossa visão, porque nós já tivemos uma experiência, né? E foi muito positiva porque o DAUT era a porta aberta, não só para as entidades, mas para todos os empreendedores da nossa cidade, para todos os nossos profissionais da nossa cidade. E eu também tive o orgulho de ter hoje um atual integrante da diretoria aqui na área da educação, que é da CISI e também da Federação, que é o Fernando de Paula. Ele tinha encerrado o mandato na CISI em Sapucaí. Disse: Fernando, tu pode vir para o gabinete para nos ajudar, para a gente implementar uma relação institucional, monitorar as metas, né? Então nos ajudou muito. Então cito essas duas parcerias. E além da Salete Barranchini, que era secretária aqui da CISI na época do Dante, que nos ajudou muito lá na gerência de inovação, gerência de empresas, né? Que fazia todo um assessoramento, inclusive, para os artesãos e para os micros e pequenos empresários. Então, tenho essa abertura, tenho mente aberta, acredito nas parcerias público e privada. Então, a secretaria tem que ter esta visão, a pessoa é de confiança do prefeito, mas ela também tem que ter confiança nas entidades e ser a porta de abertura, digamos assim, das entidades, dos empreendedores, dos profissionais liberais, e ser uma pessoa dinâmica e ágil, e que aposte de fato no crescimento econômico e na inovação da cidade. E como afirmei antes, nós vamos ter o Conselho de Desenvolvimento Econômico com Fundo de Desenvolvimento. Esta pessoa ela tem que ser a coordenadora, então tem que ser uma pessoa dinâmica, tem que ser uma pessoa aberta, tem que ser uma pessoa que faça a relação entre o governo e toda a cidade, mas também com as entidades. Então não vejo problema, né, de ser desta maneira, mas da outra vez eu já tive um diálogo, como eu disse, com os ex-presidentes e amigos desta entidade que tinham as portas abertas, inclusive com o nosso gabinete, todos os dias da semana. Obrigado, candidatos. Ainda uma pergunta para o senhor. Recentemente, em Esteio, bem como em outros municípios, nós fomos afetados aí pela enchente, levando prejuízos incalculáveis às empresas e às comunidades em geral. Quais são as suas propostas para eliminar esse problema de uma forma geral e, em especial, o Distrito Industrial de Esteio? Nós já passamos por enchentes, a cidade convive com enchentes há 30 anos, né? Vai se impermeabilizando o município. Esteio é o município mais baixo da bacia do Rio dos Sinos, então a gente sabe como enfrentar, porque nós enfrentamos enchentes. Nós fizemos o primeiro dique de 2 quilômetros da história da cidade de Esteio e nós deixamos pronto o primeiro plano de manejo de águas pluviais, plano de drenagem, onde nós entregamos, né, para o atual gestor em dezembro de 2016 e ele virou lei em maio de 2017. Eu entendo que agora nós devemos avançar, nós devemos implementar o dique na bacia do Rio dos Sinos. O anteprojeto nós já tínhamos deixado pronto no plano de manejo. Agora, felizmente, o governo federal lançou os recursos através de medida provisória. Ele vai fazer um convênio com o governo do estado, né? E vai definir, então, a modelagem. Não será um dique só na cidade de Esteio, na bacia do Rio dos Sinos, será um dique integrado em toda a região metropolitana. Então, eu me orgulho muito de já estar dialogando com o prefeito de Sapucaia, Valmir, com o prefeito de Santa Rita, o Rodrigo Batistella, e nós, além disso, nós vamos implementar
porque eu captei a fundo perdido mais de 30 milhões na nossa época, quando fui prefeito, para fazer o DIC. E deixamos 20 milhões que estão ainda depositados na Caixa Federal para ações para minimização das enchentes. Nós devemos, então, implementar esse DIC em parceria com o governo federal, com o estado e com os demais municípios aqui na Bacia dos Sinos, para proteger toda essa região abaixo da BR, mas também retomar a obra do DIC no entorno da Refap, fazer as bacias de reservação, que estão previstas agora no esteio resiliente, captar mais recursos a fundo perdido, porque a gente sabe que o recurso do município é muito escasso, né? Tanto é que em 2023 só tinha R$200 no orçamento do município para drenagem, para limpeza dos arroios, e a gente poder ter, então, um plano permanente, apresentar para a sociedade no primeiro semestre qual é o plano de ação e depois prestar contas no segundo semestre quais foram ações que foram efetivadas. Também trabalhar a educação ambiental e ampliar a coleta seletiva, que eu acho que é uma falha que está tendo hoje. E para mim não tem preconceito se o governo do estado é de um partido, o governo federal é de outro. A autoridade municipal ela tem que buscar o retorno dos municípios dos impostos que o cidadão paga. E para isso a gente tem portas abertas com o Ranolfo no governo estadual e temos portas abertas no ministério com o governo federal, né? Eu e a Fernanda e essa nossa ampla aliança. Mas para isso tem que ter projeto de engenharia. Tem que ter projeto para a gente poder buscar o recurso. Não é só com amizade, não é só com ofício. Sapucaia captou 29 milhões agora a fundo perdido. O prefeito é progressista, né? Então tem que ter uma relação republicana com os demais órgãos de governo. Tem que captar recurso, porque senão o município fica sempre enxugando gelo, dando bolsa, dando cesta básica, depois das pessoas perderem tudo. Isso já aconteceu no meu governo. Então a gente fez o DIC, a gente aprendeu como fazer projeto, como captar recurso a fundo perdido, e a gente vai dobrar esforços agora nesse sentido, até porque, felizmente, como eu falei, os projetos da Bacia do Rio dos Sinos, que são os de maior volume, mais de 200 milhões já foram liberados, e a gente vai fazer, então, no entorno do esteio do Sapucaia, o esteio resiliente, e mais retirar centenas de famílias das margens dos arroios para a gente poder dragar os arroios e limpeza das redes de forma permanente. Obrigado, candidato. Vamos à próxima pergunta, falando a respeito de educação para a candidata a vice-prefeita. Candidata, quais são as suas propostas para melhorar o ensino fundamental e profissionalizante e assim também viabilizar a contratação de mão de obra para esteio? Então, na educação, né, que vai da educação até a empregabilidade, é um movimento complexo e ao mesmo tempo que interligado, né? Iniciando lá no ensino fundamental. As nossas propostas e principais propostas é a erradicação do analfabetismo no município, também no contraturno escolar, ter mais educação para que a criança possa ter o reforço escolar. Com isso, também nós prevemos parceria público-privadas com o IFSUL e também outras entidades, com faculdades. Nós também defendemos na escola os psicólogos e assistentes sociais nas escolas para que sejam identificadas questões de ansiedade, depressão, que é hoje um dado que a gente tem que trabalhar, né? Principalmente um pós-pandemia, pós-enchente. Os nossos alunos estão muito fragilizados nesse sentido. Então, com o psicólogo e assistente social nas escolas, a tendência é identificar isso e o assistente social também ter relação para fora da escola com os equipamentos de assistência dos CRAS, também o sistema de saúde, para que esse aluno seja bem amparado. Com isso também a capacitação de cursos para jovens e mulheres e que esses cursos sejam conversados com as parcerias, tanto com agências de emprego, como também escolas de capacitação, para ver se o município, qual a força, né, de empregabilidade no município, qual o ramo, e se essas capacitações estão conversando com os ramos do município para qualificar a mão de obra das nossas empresas municipais. E com isso, nós acelerar, então, a empregabilidade dos esteienses, né, para manter os esteienses trabalhando em empresas de esteio. Assim, é bom para o empresário, é bom para os próprios empregados também que estão morando e trabalhando na sua cidade. E com todo o reforço que nós estamos propondo em educação, saúde, esporte, isso é a verdadeira responsabilidade social no desenvolvimento econômico que a gente pode possibilitar para as nossas empresas, para os empresários, para os munícipes, né? E também a questão para o jovem, o programa Reforçar o Jovem Aprendiz.
nós conseguimos trazer o jovem aprendiz para Esteio. A capacitação precisava uma entidade formadora. Então, nós fizemos uma parceria com a CUFA. A CUFA, eu faço parte do FOGAP, que é o Fórum Gaúcho de Aprendizagem, e a CUFA virou, então, uma empresa formadora, onde pode as empresas hoje contratarem os jovens de Esteio, e eles não precisam sair de Esteio para se qualificar. Então, isso e outras parcerias a gente também consegue fortalecendo desde o ensino fundamental até a empregabilidade. Obrigado, candidata. Me dirigi novamente ao candidato a prefeito Gilmar Rinaldi. O senhor sabe que nós temos um plano diretor aqui na cidade e a pergunta é a respeito de qual a sua opinião sobre o atual plano diretor, se o senhor irá manter e ainda se modificará alguma coisa, principalmente incentivando construções residenciais e empresariais no município. O plano diretor, ele foi aperfeiçoado, foi simplificado, né, por sugestão do Conselho do Plano Diretor, por sugestão de profissionais da área da engenharia e da arquitetura. Nós aprovamos por unanimidade na Câmara, mas nós ainda pretendemos avançar mais, porque simplificar o plano diretor significa a gente agilizar as aprovações de projetos, os licenciamentos, né? Então nós entendemos que a partir do momento que nós implementamos o escritório do empreendedor na nossa época, compramos o Cislan, que é o sistema que recebe os projetos de forma online. Nós precisamos, então, ter celeridade e agilidade, porque isso gera emprego, isso gera renda, isso gera tributos para o município, isto mantém pessoas que querem empreender em Esteio, que querem construir, que querem ampliar. Então, nós entendemos que esse diálogo tem que ser feito de forma permanente com a Associação dos Engenheiros e Arquitetos e a gente poder estar sempre aperfeiçoando. Não importa para o poder público se o proprietário e o engenheiro responsável técnico, depois de aprovarem um projeto, fizerem uma pequena modificação numa escada, numa porta, em qualquer modificação interna, isso não importa. O município ele tem que legislar pelo uso do solo urbano, né? O percentual que pode ser permitido construtivo. E o restante não depende tanto do município, mas infelizmente hoje a lei ela é muito ampla, muito burocrática e muito extensa. E é um vai e volta, né, de checklist que muitas vezes atrasa a aprovação dos projetos. E nós, então, entendemos que nós precisamos dar um salto de qualidade, além da reformulação e da simplificação que já foi feita, nós acreditamos que ainda é possível melhorar. Já tem bons exemplos, né, aqui na nossa região, no nosso estado, né, que aprovam projetos em um mês, aprovam projetos com menos tempo. Nós tivemos uma experiência que para mim foi uma surpresa. Quando a União Brasileira de Petróleo veio para se instalar atrás da Betanin, ela dependia de licenciamento da FEPAM. E na época eu coloquei o Daut para acompanhar o engenheiro dessa empresa, porque eu pensei que ia levar 2 anos da FEPAM, ou 3 anos, que era uma empresa de petróleo. A minha surpresa foi que em 6 meses aprovaram a implantação desse empreendimento, que aumentou em 15% o retorno de ICMS do município. Ela está fazendo uma nova ampliação agora na sua planta. Então, se a FEPAM levou 6 meses para aprovar um empreendimento de petróleo, distribuidora de petróleo, uma logística, imagina se o município não pode aprovar um projeto de uma casa em 30 dias ou de um projeto comercial em 2, 3 meses. Então, essa simplificação e essa inovação tem que ter. Eu me orgulho de, na nossa época, nós tínhamos a Olga Simon, que é uma pessoa, uma profissional da área da engenharia muito qualificada e já tinha também, assim como o Carlos Simon, participado da Associação dos Engenheiros e Arquitetos, e ela procurava sempre colaborar, né, com os profissionais para poder ter agilidade e ela tinha liberdade. E assim como o secretário de Desenvolvimento também ajudava nessa relação. Mas eu acredito que isso tem que ser uma lei que beneficia a todos os profissionais, a todos os empreendedores, e a gente sempre tem que pensar em evoluir. Muito obrigado, candidatos. Então, colocando agora a última pergunta para a candidata. Vamos para a 8ª pergunta. Depois eu me dirijo para a candidata. Ainda para o candidato a prefeito Gilmar Rinaldi. Sabe-se que a atual carga tributária do município, o município consegue legislar sobre uma pequena parcela. A pergunta é, o senhor concorda com a atual carga tributária e quais são os seus planos para relação dessa questão? Nós vivemos no Brasil com uma carga tributária excessiva e muito extensa, né? Uma carga tributária que está toda hora sendo modificada e
e os contadores, né, e a sociedade, os empreendedores têm que estar toda hora revisando a legislação para poder se adequar. Eu entendo que, inclusive, o município, ele cometeu um erro quando ele alterou em 2018 o Código Tributário Municipal, onde ele cobra o IPTU pelo valor comercial. Nós vamos revogar esse artigo dessa lei, né, o inciso 3º do artigo dessa lei do Código Tributário Municipal, porque ele cobra pelo valor comercial como é cobrado o ITBI. Isso, no meu entendimento, inclusive, é ilegal e inconstitucional. Então, nós vamos revogar esse artigo para a gente poder ter uma isonomia e tratar todos de forma igual. Vou dar um exemplo. Um morador de um dos residenciais do prédio da Caxias, um morador que mora lá há mais tempo, há mais de 5 anos, paga 1.500 de IPTU. Um que foi para lá agora recentemente, deu um depoimento na Câmara e nos mostrou o carnê que paga 10.500 de IPTU. Então isso não tem isonomia num prédio, num apartamento do mesmo tamanho. Então nós vamos revogar esse artigo. Claro que a lei vai valer só dali para frente, né? A partir do momento que a gente vai revogar, porque nós entendemos que se cobrar de todos de forma justa, é assim que vai aumentar a arrecadação. Não cobrando de forma com disparidades, né, como está ocorrendo nesta lei do Código Tributário Municipal. Eu entendo que nós não devemos ter carga excessiva, que nós não devemos aumentar acima da inflação, e o IPTU ele tem que ser calculado pela planta genérica, né, e não pelo valor comercial. Obrigado, candidato. Agora sim, a candidata a vice-prefeita. Uma das formas de uma sociedade evoluir é apostar no desenvolvimento da cultura e do esporte. Qual a sua proposta para esse campo? Então, nós temos como propostas, né, da cultura e esporte, né, que defendemos a importância da cultura, né, tanto que pensamos na descentralização da cultura, no reforço e também a proximidade, né, com o fomento dos artistas locais, isso nos grandes shows e também tendo um cadastro onde esses artistas locais possam ter o seu cadastro, ter os seus nomes, né, para que possa ser divulgado também, né, e todos tenham conhecimento dos artistas que nós temos, né. Hoje tem projetos como FUNPROARTE, que foi realizado no tempo do Gilmar, né, que já é um incentivo importante, e isso deve ser fortalecido. Então a gente pensa em fortalecer, e tem tantas outras leis também que fortalecem e possibilitam o artista local de divulgar o seu trabalho. E no lazer também a gente pensa em ampliar, né, no esporte e lazer, ampliar as oficinas de ginástica, né, o que está bom, a gente tem um compromisso de permanecer, e o que precisa ser aperfeiçoado, a gente precisa aperfeiçoar. Enquanto vereadores, a gente já ouviu muitas demandas que muitas senhoras gostariam, né? Muitas pessoas que utilizam esses serviços gostariam de mais horários, mais modalidades, e esse é o nosso compromisso, né? Também em algumas localidades não temos academia de saúde, nós pretendemos construir mais academias de saúde em diversos locais, e como eu disse, a descentralização da cultura, a potencialidade em alguns eventos, como a Semana Farroupilha agora que está se aproximando também, mas dentro desses eventos que a cultura seja a essência do evento e não só o número de público, né, que responde àquilo ali. O fazer cultura é manter a reflexão sobre a cultura, é promover e incentivar a mão de obra, né, cultural e a essência cultural. É isso que a gente acredita. E também a fortalecer os SERPICs, né, que são os serviços alternativos, né, de terapia alternativa, que são muito bons e as pessoas utilizam muito na cidade. Então tem esporte, cultura e lazer, se conversam muito, e precisamos revitalizar também os espaços de lazer para que nossa comunidade, então, tenha qualidade de vida. Obrigado, candidata. Sendo assim, as perguntas encerramos. Nós vamos agora às considerações finais, 3 minutos para cada candidato, começando com a candidata vice-prefeita, Fernanda Fernandes. Então, quero agradecer aqui a oportunidade, né? Foi uma oportunidade de nós expormos nossas ideias, o nosso compromisso, falamos um pouco do nosso plano de governo, que nosso plano de governo foi construído em todos os bairros, ouvindo toda a população, né? Tivemos mais de participação de 300 pessoas ouvindo em todos os âmbitos, junto com técnicos também. Ouvimos a população, técnicos, e pensamos num alinhamento
para apresentar para a comunidade, e é isso que a gente está fazendo casa a casa, conversando diretamente com as pessoas, também através das redes sociais, onde a gente afirma a experiência do Gilmar, que tem capacidade de fazer, né, porque nosso município não pode experimentar, nós precisamos ter alguém à frente do município que saiba fazer, porque nossas gestões têm sido muito boas e a gente precisa qualificar, sempre tem o que avançar, né? Então, nosso compromisso, e aí eu digo eu como vice-prefeita também, é representar as mulheres lá no âmbito do município, terá a coordenadoria da mulher, onde todas as políticas públicas, os indicadores das políticas públicas vão passar por essa coordenadoria também. Tem um compromisso muito forte com o empreendedorismo feminino, porque acredito que o desenvolvimento econômico é uma bandeira importante que a gente precisa potencializar no nosso município, e tem muitas mulheres, muitos empreendimentos que são tocados por mulheres que precisam deste olhar. Também fui relatora da Lei de Liberdade Econômica, que foi o primeiro município do Brasil a ter liberdade econômica, mas me preocupo sim com a assistência a essas empresas para que elas não morram até, né, não fechem antes dos 2 anos. E nós temos um compromisso muito grande aí com as nossas entidades empresariais aqui, que é a CIS e CDL, no retorno das campanhas de Natal, Dia das Mães e tantas outras datas que são importantes e imprescindíveis para o nosso comércio. Então pensamos no selo também Compre em Esteio. A gente precisa divulgar o que é comercializado em Esteio, os nossos serviços, para que mantenham os consumidores aqui e não precisem sair para outro município, né? Então, pensamos na saúde como pensando em prevenção e também lá na ponta o atendimento e ampliação dessas políticas. Também temos um compromisso muito grande na prevenção de enchentes, educação e tantas outras bandeiras principais que a sociedade nos aponta, né? E pensamos em fazer uma administração popular, onde a população tenha voz e vez e que a gente seja mais democrático, mas com entrega de resultados. Eu penso que é isso que Esteio precisa e é isso que a gente está se propondo. Obrigado, candidata. Candidato Gilmar Rinaldi, 3 minutos. Primeiro dizer do meu orgulho de poder estar voltando a ter esta oportunidade, de ter sido um prefeito que teve todas as contas aprovadas pelo Tribunal de Contas, aprovada por unanimidade na Câmara de Vereadores, inclusive um dos candidatos foi vereador na época, votou a favor das minhas contas e agora está dizendo inverdades na rua, inclusive em algumas entidades. Deixei recursos que ainda estão depositados na Caixa Econômica Federal, 20 milhões para serem usados pelo município, né, para obras de infraestrutura. Tenho orgulho de ter a parceria com a Fernanda e com o Ranolfo, que foi governador, uma pessoa experiente que vai nos ajudar muito e tem nos ajudado, né, com ideias, com projetos, com propostas. Nós estamos muito mais experientes porque nós já fizemos e sabemos como fazer mais, e é por isso que eu acredito muito na parceria com as entidades da cidade, mas também, como eu disse, parceria com as prefeituras da região, com as universidades, com o parque tecnológico, para a gente poder inovar e a gente poder avançar. A cidade de Esteio pode evoluir ainda mais, é uma bela cidade, uma cidade com território, um dos menores territórios do nosso estado, e ter qualidade de vida, ter educação também é bom para o empreendedor, porque isso vai fazer com que a gente possa evoluir na nossa economia e ter investimentos também na prevenção, ter investimentos, como a Fernanda disse, na educação, ter oficinas no contraturno, né, para que as crianças possam ter o desenvolvimento dos seus talentos, ter a prevenção e nós podermos então sonhar com uma cidade que ela possa ter vida, que ela possa ter a revitalização novamente do nosso centro, ter a decoração todos os anos, né, no Natal, e a gente poder de fato apresentar, como eu falei antes, o planejamento da gestão para a sociedade e a sociedade poder também dar as suas opiniões, porque é o recurso da sociedade que a gente administra, não é os nossos. Então a gente não pode ficar centralizando e achando que a gente é o dono da verdade. A gente tem um programa de governo, sim, a gente sabe aonde a gente quer chegar, a gente sabe o que a gente quer fazer, mas a gente tem que estar aberto a sugestões, aberto a ideias, porque é assim que nós vamos encantar ainda mais as pessoas que amam viver nessa cidade, assim como nós
amamos e gostamos, porque nós somos muito bem acolhidos aqui nesse município e a gente tem certeza que Esteio pode ser uma cidade para todos e muito melhor do que ela já é. Obrigado, candidatos. Quero agradecer então ao candidato prefeito Gilmar Rinaldi, a candidata vice-prefeita Fernanda Fernandes, a coligação PT, PCdoB, PV, União Brasil, PDT, PSDB, Cidadania, Federação Brasil da Esperança, com o slogan Esteio para Todos. Em nome da CISI, quero agradecer então aos candidatos pelas suas contribuições, ao público pela nossa audiência e também esperamos que o podcast tenha ajudado a esclarecer as propostas, a visão também de cada candidato, que permite a você a tomar a melhor decisão bem informado. Com isso, encerramos aqui a nossa entrevista de hoje, agradecemos novamente a todos os envolvidos e desejamos um futuro melhor para todos em nossa cidade e até a próxima.